Esse é o clima que eu fico só de lembrar desse capítulo 1098. Imagina como foi na hora da leitura, né? Tristeza e indignação no capítulo que continua a história do maior devoto de Nika. É com certeza o passado mais triste de One Piece e Kuma redefiniu o conceito de pai de anime, né? Aquela piada que a gente faz, né? Porque os pais tudo abandonam as crianças. No próprio One Piece, né? A gente tem um grande exemplo do Yasop aí, que ainda tá pra ser explicado, mas acho difícil o personagem consertar os seus erros, e o Kuma mostrou que dá pra cuidar, dá pra fazer revolução, dá pra trocar fralda e preparar a mamadeira. Que paizão, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do projeto All Blue, que já tá aí há 11 anos. Eu sou o Matheus Joyboy e eu espero que vocês tenham uma ótima experiência aqui. Vamos falar do título do capítulo 1098, O Nascimento de Bonnie. Eu achei muito bonitinho quando você para pra reparar que a gente teve um capítulo intitulado Kumachi, depois Ginny e agora o nascimento de Jewel e Bonnie, né? É legal quando você pensa que em meio a tanto caos e tristeza, tá lá o nome reunidinho, numa sequência de capítulos, dessa família, né, gente? É uma parada que me tocou muito. Tipo, eu tenho meu amorzinho, eu sou casado com Isadora, a gente tem um bebezinho, o Leozinho. Então, velho, parece que você tá mais enraizado nesse contexto do Kuma. É uma parada que, exercitando a empatia, se você se coloca no lugar do Kuma, é uma situação bastante desesperadora. Dá pra entender o semblante dele mudando, aquele Kuma bondoso, com 17 aninhos, sorrindo, gentil, dando ar aí, né, dando um espaço pra um Kuma mais pesado, um Kuma sofrido, um Kuma que tá chegando nas últimas instâncias do que ele pode oferecer enquanto um membro importante do exército revolucionário. E a gente tem muito o que falar sobre exército revolucionário, sobre revolução, sobre os dragões celestiais. Será que dá pra gente especular quem é o pai da Bonnie e também os seus irmãos? A gente teve uma capinha do Brook tocando uma guitarra enquanto uma enguia energiza um instrumento. Mais um pedido de Noda Skywalker atendido. E nas pernas do Brook tá lá o Oda pedindo desculpa porque o capítulo não foi finalizado. A gente vai estar até ilustrando essa análise com o capítulo tal qual ele veio. Mas, gente, perdoem o Oda, tá bom? No Japão tem muito essa cultura de que o mérito, o sucesso vem do trabalho. O sucesso se mede pelo quanto você descansa, pelo quanto você tem paz no seu coração. Então, essa cobrança que eles têm, né, me dá uma pena do Oda dele estar nesse contexto japonês. Então, pare, homem! Só descanse, quando vier o volume encadernado, a gente sabe que você vai ajeitar o capítulo e tá tudo jóia. As duas primeiras páginas do capítulo intercalam a notícia de Ginny sequestrada sendo dada com as rebeliões dos revolucionários lideradas pelo Kuma. Tem até um momento que os revolucionários pedem ajuda numa rebelião em Tumi. Ivankov responde dizendo que não pode ir pra lá por conta da rebelião em Goa. E aí o Kuma vai pra Tumi e vai na raiva e os revolucionários vencem. Mas particularmente pro Kuma é aquela vitória sempre com gostinho amargo pelo que aconteceu com a sua amada. E o Kuma, ele vai ficando tão ferrado que ele precisa voltar de navio, porque ele podia simplesmente se teletransportar com o uso do fruto Níquel, mas ele fica tão cansado que precisa voltar de navio, né? Ele todo detonado. E já daquela época, quando ele ainda nem ofereceu o seu corpo para ser o Peixe Zero, um ciborgue, para a Marinha, para o governo mundial, ele já estava se detonando, né? Se flagelando. E a gente descobre que a Ginny foi capturada pra servir de esposa pra um dragão celestial, velho. O momento que você recebe essa notícia, lendo a história de One Piece, velho, é muito impactante porque o Oda tá desenvolvendo muito bem toda a vilanidade dos dragões celestiais. É um grupo que você
quer ver vários socos em Tenryubito. Sabe o que aconteceu em Sabaody do socão do Luffy? A gente quer ver vários, velho. A gente quer ver um socão, no caso, um chutão do Sanji no Tenryubito, uma estilingada do Usopp no Tenryubito, um corte do Zoro no Tenryubito, porque, gente, é um povo que, por conta da sua cultura, a maneira como eles agem no mundo, o mal que eles causam, não são todos, como é o caso do Don Quixote Miosgard, que foi morto pelo Figarland Garlin, mas ainda assim, vocês viram que precisou de uma transformação, né? A Otohime lá, a mãe da Shirahoshi. Então, é uma parada assim, 99% desses caras são uns malditos, velho. E é muito triste eles, a pós-verdade dos dragões celestiais, toda essa manipulação da verdade e do governo deles. Quando você para pra pensar que o mundo tá assim há 800 anos, há quase um milênio, que agonia, quantas pessoas não sofreram. A gente tá vendo fragmentos a partir de histórias dos personagens importantes, velho. Mas quantos figurantes por aí não sofreram nas mãos dos dragões celestiais? Pô, God Valley é um exemplo de uma parada que eles fazem, né? E aí, se a Jeanne foi capturada pra servir de esposa pra um dragão celestial, qual terá sido? Gente, pra deixar tudo redondinho, eu acredito que foi o Rosvaldo, enfim. É aquele que tava cavalgando no Kuma, lá em Marigeoise, antes da incursão dos revolucionários liderada pelo Sabo. Essa recente agora que fez eles lutarem contra o Touro Verde e o Tigre Roxo. E isso faria com que a Bonnie fosse irmã da Chalulha e do Carlos. E da mesma maneira que eu imponho a minha ideologia vendo coisa onde não existe, onde o Oda não contou, eu acho que também não dá pra interpretar que a Jeanne foi violada pelo dragão celestial que se casou com ela, né? Pô, não, isso é muito subtexto, né? Acho que não dá pra gente imaginar jamais, né? Gente, é pesadíssimo toda a elipse que o Oda cria em torno da Jeanne nesse capítulo 1098. E o Kuma aqui, ele já ganha a medalha de ouro de passado triste dentro da obra. 2 anos depois, a Jeanne consegue escapar dos dragões celestiais, agora com uma filha, a Jewel Bonnie. E a Jeanne entra em contato com os revolucionários, começa a contar o que aconteceu, tá lá escutando o Dragon, Ivankov e Kuma. E a Jeanne, ela destaca a parte em que ela escapou. E ela dá um ponto final nesse começo de contação da história dela com que sorte. Essa é a Jeanne, né? Otimista. Ela meio ranzinza ali, briguenta na juventude dela e do Kuma, mas ela também tão otimista, né? O copo meio cheio, né? É assim que a Jeanne vê. Mas a gente fica sabendo que ela escapou porque ela foi abandonada também, né? Porque ela ficou doente. Então, é como se ela tivesse recebido a faca e o queijo, né? Teve a oportunidade para ela fugir, senão ela ainda estaria lá em Marigeoise. Kuma fica bastante desesperado quando ouve aquela ligação e se teletransporta, já sacando para onde ela foi. E ele vai sem escutar a Jeanne falando um último "eu te amo". Quando ela fala, o Kuma já foi embora. Gente, fica até difícil ter um ritmo de análise aqui, de tão pesado que foi esse capítulo, só de lembrar das coisas, velho. O Kuma se arremessa pra frente da igreja, porque se fosse na igreja ia ter detonado a edificação, né? Então ele foi bem certeiro, e lá tá a Jeanne morta, com a pele brilhando em azul, véi. Esse momento até dá uma embargada na voz. Do Kuma carregando o cadáver da mulher que ele ama é muito pesada. E ele só não conseguiu ficar com ela por conta do trauma que ele passou. Pô, meu sangue de bucaneiro, eu não quero comprometer nem ela, nem a minha filha com ela. Terminou que eles não tiveram a filha juntos.
terminou que ele não se casou com ela por medo, por conta de todo o trauma. Ou seja, o Kuma ele nunca foi 100% livre. Apesar de ter saído das amarras, né, dos grilhões dos dragões celestiais, ele nunca conseguiu ser livre. E a gente... Porque ele estava preso aqui, ó. E a gente descobre, né, posteriormente, que a Jinny, ela morreu nesse momento porque ela ficou exposta durante muito tempo às luzes do sol e da lua, né? Que ela tava viajando de navio, só ela e a bebezinha dela. Então ela precisou navegar, ser timoneira, tudo lá, pra poder chegar em Sorbet. E aí com Jinny na igreja tava a bebezinha, Bonnie. E é isso, Jinny morta. É impressionante como tem um peso mesmo com Oda não mostrando a Jinny nesse capítulo, né? No máximo uma silhueta, ela num plano muito aberto, ali não mostra o rosto dela, né? Kuma subiu para o meu top 3 personagem preferido. Eu sou bem consistente com minhas opiniões de One Piece, isso não é o hype do momento. É realmente um personagem que ensina muito a gente. E hoje eu sou pai, né? Meu filho vai fazer 3 anos em março de 2024. E o Kuma, ele é um pai bastante inspirador. Tem toda uma geração que conhece o One Piece há muito tempo, né? Eu leio o One Piece há 21 anos já. E outras pessoas espalhadas pelo mundo também devem ler, né? Há tanto tempo assim. E hoje já são pais. E é muito interessante o Oda desenvolver, né, esses contextos desses personagens, né? Pra mim foi tudo muito pesado, gente. E tudo, absolutamente tudo que a gente lembrar da participação do Kuma em One Piece ganha outras camadas agora. Você lembra, por exemplo, do Rosvard, o dragão celestial, montando em cima dele ali em Marigeoise. Você lembrando dele protegendo o Sunny em Sabaody. Você lembrando dele proporcionando o Zoro passar uma vez na vida pelo que ele passava toda semana, né? Quando ele manda o Zoro abraçar a fadiga do Luffy ao final de Thriller Bark. Gente, que capítulo. Tô que nem o Boromir em Sociedade do Anel aqui. Reler o One Piece é gostoso demais. Eu tô falando reler, que é justamente, peguem esses momentos do Kuma. Releiam. É gostoso demais. Experimente. Interessante é a gente notar detalhes no cenário desenhado, né? Porque tem um sol no meio da cruz na igrejinha lá do Kuma, né? Inclusive, a capa da Bíblia que ele carrega tem uma figura, tem uma pessoinha lá, como se fosse o deus, né? Daquela religião, e um sol atrás. Então é uma representação de Nika, né? Então eu comecei a me perguntar, pô, o Kuma, ele criou toda uma religião baseada em Nika? Mas eu acho que não foi bem assim, gente. Eu acredito que o Kuma, ele expandiu as crenças pré-existentes no Deus Sol. Essa parada toda já tinha, os ornamentos e tal. Então ele foi pegando esses símbolos e colocando na igrejinha dele, na Bíblia dele. E o pessoal do Telegram trouxe uma discussão bem legal. Lembrando que esse grupo do Telegram, gente, ele tá disponível para qualquer nível de apoio no nosso Apoia-se, tá bom? Se você só pode contribuir com 5, tudo bem. Você vai ter as mesmas recompensas de quem pode contribuir com 50, com 500, e aí você contribui como pode e tá lá ajudando o projeto All Blue. E não só esse, todos os outros projetos têm umas metas lá de conteúdo para desbloquear. Então, ó, vem com nós que a gente já tá batendo a primeira meta aí, tá com mais de 160 pessoas lá, tá uma adesão bem legal. E aí a gente tem um grupo do Telegram. E a galera começou a discutir do porquê o Dragon não ter mobilizado o bando dos revolucionários para salvar a Jinny naqueles 2 anos, se eles tiveram a notícia, assim que ela foi sequestrada, que ela tinha sido sequestrada por um dragão celestial. E aí, assim, falaram que essas discussões estão rolando fandom afora, né? E eu acho, assim, é como eu venho falando, né? Essa saga final de One Piece,
que tá desenvolvendo melhor Mare Geoise, Castelo de Pangeia, Dragões Celestiais, os Astros Anciões, o governo mundial de uma maneira geral, seu braço militar, que é a Marinha e tal, e em paralelo também, óbvio, os revolucionários, em questão de leitura e análise, é uma parada que vai separar as crianças dos adultos, gente. Porque o One Piece, ele começa político, né? Tem toda a contravenção do Luffy na construção de mundo que se dá em One Piece, ele começar como um bandidão e naturalmente, pelo seu jeito de ser, ir se transformando no revolucionário com o passar dos capítulos, né, dos arcos, e vai ser muito interessante o encontro dele com o pai, porque é um outro Luffy ali. Não é um Luffy pirata apenas, é um Luffy revolucionário, né? Então, o Dragon, gente, é um baita personagem. É preciso ter muita prudência estando na pele do cara. Porque, vê só, a Jeanne é especial pra todo mundo do grupo. Você vê nesse capítulo como o Dragon trata o Kuma. A gente vai chegar nessa parte ainda. De como o Dragon é camarada pro Kuma. Por que ele não foi salvar a Jeanne? Gente, nem tudo pode ser desenvolvido como um shonenzão feliz. As linhas de defesa naturais de Mare Geoise é um absurdo. Tá no topo da Red Line, papai. Como é que eles vão pra lá? Nessa época não tinha frutos do diabo de inteligência, como por exemplo, Caraço, Morley, que foi cavando pela Red Line, criando seus túneis, o Caraço foi voando com seus corvos, sabe? Então, pra você ir pra lá, tem que ser furtivo. Como foi essa invasão agora? Do Sabo, Morley, Caraço, Lindbergh. E ainda assim eles se atrapalharam, lutaram contra os almirantes lá, Touro Verde e Tigre Roxo. O Sabo foi até parar na sala dos Astros Anciões. Então, deu ruim, mas eles conseguiram se virar. Então, como é que você vai escalar a Red Line? Em questão de logística, só quem tinha um aparato pra poder fazer isso é a Germa 66, a família do Sandy. Então, tipo, não dá pra invadir. Ó, vamos lá só falar em questão de governo mundial. A gente conhece uns soldados rasos de lá, né? Mas será que não tem mais patente? E eu nem tô falando dos Cavaleiros Sagrados, hein? Não tô falando. Então imagina, né? Vamos salvar a Jeanne, pô. Tem os Astros Anciões, que sabemos hoje que são fortes. Os Cavaleiros Sagrados, que, sei lá, são 19 famílias de Tenryubito. Cada um tem um representante. São 19? São 19! É muita coisa. Então, nas patentes menor, será que tem mais gente? Vocês lembram de Enies Lobby, que tem os agentes do governo mundial, e quando o Luffy vai adentrando lá, rumo à Torre da Justiça, começam a aparecer uns carinha montado nos lobos, com as garras, tipo de Wolverine, só que é só uma coisa do tipo. E também tem os caras que ficam gritando culpado, culpado, com as bolas de ferro. Tem muito da estrutura e hierarquia do governo mundial que a gente não conhece. Fora que eles poderiam também acionar toda a marinha pra ir pra lá. Essa incursão do Sabo recentemente agora. Pô, foi Touro Verde e Tigre Roxo pra cima dos caras. Então o Dragon precisava ter muita prudência. E a gente tava acompanhando os evolucionários nesse flashback do Kuma numa parte da etapa da história deles que eles não tinham recurso. Que eles até agiam como mercenários aqui e ali para instigar uma revolução que já estava ali para acontecer no reino, né, no reino XY. Então não tinha como o Dragon ir para lá. O próprio Luffy, quando deu uma de Luffy querendo salvar a Vivi, quando deu no jornal que ela tinha sumido, vamos lá pra Mare Geoise! O Zoro, que olha só, é o personagem querido pelo fandom brasileiro, né? É o personagem preferido da galera aqui no Brasil. O Zoro que bota prudência no capitão, pô. Luffy, não dá. Tu quer invadir um inimigo assim, de frente? Sabe? Tem que ser uma parada como foi o começo de Onigashima, na furtividade. Ou em Impel Down, que o Luffy foi ali sozinho, mas ele foi em segredo com a ajuda da Boa Hancock. Então, gente,
O Dragon é um cara incrível, mas querer não é poder, como foi o caso aqui. Arredondando, temos 2 páginas aí pra Bonnie bebezinha, né? Seguindo aí a análise com a história do capítulo 1098. E o Kuma sendo paizão, né? Consequentemente, ele aprendendo, tentando ver a temperatura do leite na mamadeira e tal. E os velhos meio estressados com o Kuma ali, né? O bichinho do Kuma, velho. Passando por tudo que ele passou e ainda os velhos peiticando ele, né? E aí a gente vê que a Bonnie é glutona desde nascença, ela puxou a mãe, tudo que a gente já sabia, né? E eventualmente a Bonniezinha chama o Kuma de papai. Que coisa linda. E é o pai dela mesmo, gente. A gente se prende muito nesses conceitos de sangue, né? Na vida real e pá, mas, pô, o pai é quem cria, velho. Né? E o pai tem que ser o pai presente, tá ligado? E é isso que o Kuma foi pra Bonnie. Porque você poderia pensar, será que ele vai deixar ela na igreja de Sorbet e ir pra Revolução? Não, o cara conseguia dividir a vida dele. Beleza que ele tinha um fruto que facilitava, né? Mas vamos falar sobre isso. Só pra detalhar mais, registrar melhor o quanto eu fiquei impressionado com o Kuma paizão. Eu acho muito legal que tem 2 paralelos, né? O Oda, ele não só coloca um quadrinho do Kuma cuidando da Bonnie e do lado ele em incursões revolucionárias. Ele faz isso 2 vezes. Ele alimentando ela, ele dando banho e pá. Mas é como a gente falou anteriormente, né? O fruto do Kuma facilita as coisas. Mas não muda o fato de que o Kuma dá um banho, por exemplo, no Yasop, que abandonou o filho à própria sorte. Ele sabia que estava vindo um menino aí, ele tem conhecimento de que ele tem um filho, né? Então, esse lado aventureiro sem responsabilidade que a gente vê nos pais de anime é uma parada que sempre me deixava meio, velho, eu queria me sentir representado por alguém e hoje eu me sinto representado pelo Kuma, velho, porque pai é isso, sabe? E me dá muita felicidade ver que é um personagem que, pô, tô aqui lutando uma revolução, mas vou voltar pra cuidar da minha bebezinha. É uma história triste, é uma história sobre como o Kuma foi um personagem... Foi /é, né? Ele ainda não morreu. Mas é um personagem memorável, é um personagem marcante. A gente não tinha noção. Quase 1100 capítulos depois é que a gente vai ter noção de que esse cara é muito mais do que ele aparenta. Não é só um brucutu gigantão. Tem uns outros detalhes muito legais, tipo o Kuma treinando o Sabo. Muito legal o Oda ter feito questão de desenhar esse quadrinho. Mas o que me pegou mais foi a Bonnie dormindo numa jaula, como foi recomendado por um dos velhinhos. Porque, gente, na vida real, por exemplo, Leozinho, bebezinho, frágil, do lado da gente. Posteriormente, eu e Isadora, a gente comprou aquele becinho anexo, saca? Mas você fica com medo de se mexer à noite, sei lá, o cotovelo bater no bebê, saca? Ele não fica no berço, na prática não é assim. O bebezinho não fica no berço recém-nascido. A gente tem que estar ali do ladinho, ele acorda. Por mais que você tenha babá eletrônica, essas coisas, pra dar de mamar, não sei o que, ou no caso do Kuma, uma mamadeira, né, que não tinha mãe por perto. Aí, no caso do Kuma, o cara tem 7 metros de altura. É um touro. E a Bonnie tem um tamanho normal, né? Então, pô, você até vê o braço dele apoiado na jaula. Se não tivesse a jaula, tá ligado? Daí, o pior acontece. Mostra o Kuma tapando a igreja, a galera até pergunta por que ele tá fazendo isso, e aí ele diz que é porque a Bonnie tem a mesma doença da Jeanne. E começam uns médicos visitarem o Kuma ali, eles não estão conseguindo diagnosticar. Tem uma médica até que lembra da doença do chumbo branco, né, do país do Trafalgar Law, mas não se trata de chumbo branco. Nessa altura do capítulo a gente ainda não sabia o que era. E aí, o homem, a lenda, a fera enjaulada que se libertou, essa fera chamada Kuma, pede para se afastar dos revolucionários. Por quê? Porque ele quer tá em tempo integral cuidando da Bonnie. Gente, vocês lembram que o sonho do Kuma, que ele fala no capítulo, não lembro agora se é o 1097, eu acho que é o 1097, quando ele começa a ter conhecimento dos revolucionários,
Ele diz, pô, tá aí, meu sonho é sair pros mares um dia e salvar pessoas. Ele tá abdicando da continuidade do sonho dele, que ele realizou, ele foi pleno nisso, mas era um sonho contínuo, né? Então ele dá um stop, né? Ele para com esse sonho para se dedicar exclusivamente a Bonnie. E o Kuma é aquele personagem que ele veio para mostrar que ter filho e ser pai são coisas completamente diferentes. Quando o Kuma pede para sair dos revolucionários, o Dragon aceita de pronto. Não tem nenhuma discussão, mas a gente precisa de você pelo menos mais 2 incursões. Beleza. O Dragon, ele entende os sentimentos do Kuma. E ele tem uma camaradagem muito grande ali dentro dos revolucionários, né? Ele é o líder, afinal. A galera quis se reunir em torno do Dragon porque ele é algo mais. Ele é muito mais, né? E ele ainda promete enviar médicos do mundo todo para avaliar as condições da Bonnie, porque ele tem os contatos. Os revolucionários estão espalhados pelo mundo todo a essa altura do campeonato. Então, gente, que líder é o Dragon? E tem gente que fica taxando o cara de vilão, velho. Não, porque ele é ruim, que ele não foi salvar a Jeanne. A gente até já explicou o porquê dos revolucionários não terem ido salvar a Jeanne. Tem toda uma lógica por trás. E essas teorias de Dragon vilão, Shanks vilão, eu acho que é daquela galera que fumou um bong com plantinha estragada. A história avança, estamos há 7 anos atrás, quando a Bonnie tinha 5 aninhos. Então, caramba, gente, confirmado que a Bonnie oficialmente tem 12 anos. A gente já estava especulando cada vez mais forte de que ela é uma criança, as frases do Vegapunk. Mas, meu Deus, ela é só uma criança! E ela realmente é, né? E aí mostra ela sofrendo bullying de uns molequinhos lá, ficam chamando ela de vampira. Por quê? Porque ela não sai, né, à luz do dia. E nem da noite, ela não pode sair, ela tem que ficar confinada ali na igreja, é todo o mundinho dela. É até muito bonitinho que o Kuma fica trazendo livro pra ela ler, né, e tal, pra expandir a mente dela, ela fazer as viagens dela através da literatura. E aí o menino tabacudo mostra um crucifixo lá. Mas a menina mora numa igreja, meu brother. Você esqueceu desse detalhe, né? Muito bonitinho. E é um momento simplesmente de constatação aqui nessa análise, mas a Bonnie quase saindo da igreja, ela é impedida pelo Kuma, ele intervém. Não chegue perto da porta, ele todo cuidadinho, velho. Você vê em cada detalhe aquele Kuma gentil. É a essência dele. Por mais que ele, nesses últimos anos, tenha ficado mais pesado, é a essência dele. E ele ficou pesado pontualmente, né? Pesado, eu digo, né, o clima do Kuma. Com a Bonnie, ele resgatou aquele lado mais tranquilo dele, a gentileza, mas aí, em 1099, a história vai ser outra. Sei que a Bonnie tá cansada de ser zoada pelas pedrinhas azul que ela tem na bochecha dela, mas o Kuma anima a filhinha e diz que ama aquelas joias na bochechinha dela. E é por isso que ela ganha esse prefixo, vamos dizer assim, né? Esse primeiro nome de Jewelry. Por causa das joias, né? Jewelry Bonnie. Então, pô, é uma homenagem à história dela com Kuma também. Tem uns quadrinhos muito simbólicos aqui pra toda a história e o contexto do Kuma até agora, principalmente parâmetros Thriller Bark e Sabaody, porque ele pergunta pra Bonnie, Bonnie, isso quando você tiver boa já, tá? Curada. Se você fosse viajar pra algum lugar, pra onde que seria? Gente, é a frase que o Kuma usa sempre que ele vai, presta atenção na palavra, salvar alguém. Não é bonito isso? Beleza que quando ele chega em Thriller Bark, ele manda um chega pra lá na Perona. Mas não é porque ela era um obstáculo pra ele, não era nada pro Kuma. Ele é muito poderoso, é muito forte. Ele tava salvando a Perona. Tanto é que ele manda ela pra ilha do Mihawk, mesmo lugarzinho que ele manda o Zoro em Sabaody, né? Então, e ele sabe muito bem pra onde mandar cada um. E, bom, quando o Kuma faz essa pergunta pra Bonnie criancinha, se você fosse viajar pra um lugar pra onde você iria, ela diz, eu queria ir pras Ilhas do Céu. Ah, Ilhas do Céu? Onde é que você viu isso? Ela, pô, tá aqui nesse seu livro, que é a Bíblia do Kuma. Então, outra confirmação de que aquela Bíblia do Kuma, eu acredito que deva ter ali as coisas do Nika e tal, né? Essa parada mais religiosa, mas também tem um catálogo de lugares, né? Então, é muito interessante a construção do Kuma nas sutilezas nesse capítulo 1098. E finalmente, um dos médicos, agora
provavelmente enviado por Dragon, né, dá o diagnóstico da Bonnie, né, que ela tem escama de safira. Era essa a doença da Ginny também. E é uma doença raríssima e incurável. As pedras azuis que a Bonnie tem vão crescendo e crescendo a partir do contato com a luz solar ou lunar até que matam a pessoa da doença. Então a Ginny ficou bastante exposta quando ela estava ali fugindo até Sorbet, né? E mesmo sem luz, a Bonnie vai morrer. Tipo, é qualquer luz natural. E o médico ainda fala, seria um milagre ela chegar nos 10 anos. E a gente sabe que ela tá bem hoje, né? Então, pera, como é que ela foi curada? Daí, beleza, como eu tava falando com o médico do lado de fora, quando ele volta pra igreja, a Bonnie chega dizendo que ouviu tudo. Só que ela chega felizona. E aí ela se confundiu, a bichinha. Ela pensou que quando ela fizer 10 anos, ela vai ficar curada, né? E aí o Kuma, ele não sabe muito bem como reagir e vai na dela pra não assustar a filhinha. Realmente você vai ficar curada. Sabemos que ela se curou, né? De novo, como que ela se curou? Eu acho que isso foi o pivô para o Kuma fazer a escolha e se transformar no Peixe Zero e ser a base para os pacifistas e hoje os Serafim, né? E também virou um Shichibukai. Ele virou esse robô para curar a Bonnie. O Vegapunk deve ter feito isso muito a contragosto, né? A gente sabe que o Vegapunk tem humanidade. Deve ter sido uma parada muito mais planejada pelo Saturno. E, pô, é 2 coelhos. A gente ganha uma arma, que pode ser precursora, e foi de várias outras mais poderosas, e a gente ainda se livra do moleque bucaneiro. Na última página, né, não é nem a última página inteira, né, são os quadrinhos finais. Um ano depois, o Kuma com 41 anos, a Bonnie com 6, o Bekori volta ao reino de Sorbet e começa a queimar todo mundo que ele considera peso morto. Véi, eu tô achando, gente, sinceramente, que o Kuma vai enfiar o braço dentro do cu desse cara. O Kuma, ele... Sabe aqueles quadrinhos que ele tá pesado na rebelião de Tumi, no começo do capítulo? Velho, aí é que a gente vai ver a transformação do Kuma sisudo, sério, sabe? E ele bruto, impiedoso e indo além dos seus limites. Se machucando muito no processo, saca? Bom, pelo menos a parte em que vai ter a reação do oprimido, né? Eu tô louco, tô torcendo por isso. Esses últimos capítulos me levantam umas questões que eu queria jogar pra vocês, pra enriquecer o debate aqui da nossa análise. Nesses 16 anos, quem que governou Sorbet? Foi algum revolucionário? O reino virou uma comuna? Sei lá, eles deram um jeito no Bekori. Mas não, né? Parece que o Bekori voltou pra Sorbet. Não é que ele tava lá tendo um reino bondoso e encheu o saco. Então eu acredito que deve ter virado uma comuna, senão mostraria... Acho que o Kuma era o líder ali. Era uma comuna, mas ele voltava pra ver como é que estavam as coisas, né? E... aí eu me pergunto também, vai ser antes ou depois do Kuma derrotar o Bekori que ele vai receber a proposta de ser Shichibukai? Porque, gente, a gente quer muito ver o Kuma ferrando com esse Bekori. Mas você imagina se com o Bekori não vem pessoas que dizem parado, senão a gente mata os velhinhos tudo, fazem de refém e o Kuma precisa parar com a violência, com a reação do oprimido. E aí a gente não vai ver o ato consumado, né, dele dando um socão em Tenryubito, né? Só que um socão não é em Dragão Celestial, seria no Bekori, mas talvez a gente nem veja, velho. Nossa, pode ficar aquele gosto amargo, né? Mas eu quero pelo menos nesse flashback ter a notícia de que o Bekori se lascou, saca? Mas o socão em Dragão Celestial a gente vai ver e como a gente vai ver. E o Oda tá desenvolvendo muito bem que a gente tá pegando esse ranço. Ranço é pouco, gente, é um ódio muito grande desse grupo, velho. É todo um sistema opressor, né? E quando a gente compara essa galera com o passado governo Bolsonaro, a gente ainda levava crítica aqui, né? É absurdo, velho. Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido. Apoia, tá bom? Vai pro Apoia-se, lembrando que esse vídeo, a leitura dublada, estão chegando antes lá, só uma semana depois que vocês estão vendo ele chegando no YouTube.
tá bom? De maneira pública pra valorizar justamente quem tá apoiando. Novamente, eu tô no momento que eu tô querendo me afastar das redes sociais e de um monte de pessoa falsa, sabe? Então eu não quero mais estar presente em Twitter, Instagram, essas coisas. Eu tô fazendo conteúdo pro meu bando, tá bom? Então, vem com nós, apoia. Tem um QR Code aqui também, se você não quiser ir pro apoia, se mandar um apoio avulso, manda aí pelo QR Code. Se você chegou até esse momentinho do vídeo, escreve aí pra mim nos comentários pra eu saber quem foi até o finalzinho. Fala aí pra mim, Kuma, pai do ano, e Bécore entrará pelo cano. Essa foi boa, hein? Até rimou aí, pô. Já posso brincar aí com minhas habilidades de rapper. Então, gente, um beijo pra vocês, vai no apoia e até a próxima.